Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha nova leitura de fantasia, que foi Quicksilver. Bom, gente, em primeiro lugar eu tenho que dar um destaque para essa capa aqui, tá? Essa edição tá bem parecida com a edição americana, eles não mudaram nem o título, não mudaram a capa. Eu achei belíssima essa edição. E eu sempre fiquei intrigada desde que saiu lá em 2024. Eu fiquei bem intrigada quando que ia ser lançado aqui no Brasil. E quando a Roku fez esse lançamento, tá um pouquinho caro, mas eu consegui uma promoção para poder comprar esse livro e finalmente ler essa fantasia que tava todo mundo comentando, tava todo mundo falando e eu fiquei super curiosa. Bom, nessa fantasia aqui, a gente vai conhecer a nossa personagem principal, nossa protagonista, que é a Saeris. Ela vive num mundo completamente arruinado, ela é uma humana. Esse mundo dela é um mundo desértico, falta água. A gente tem uma rainha ali que é conhecida como Madra. Ela já governa mais de 1000 anos. A rainha tá no formol, tá durando muito tempo. E ela governa esse mundo aí com mãos de ferro mesmo. Então ela deixa as pessoas passarem sede, passarem fome. O vilarejo onde a Saeris vive é completamente pobre. A água é imunda. Somente a rainha e algumas pessoas privilegiadas que fazem parte da guarda conseguem ter água potável para viver. E a Saeris, ela luta muito pela família dela, né? A mãe dela é falecida, então ela tem um irmão e tem um ferreiro que se tornou quase pai dela, assim, ele ajuda muito ela. E ela acaba roubando água, roubando comida para poder se manter ali, né? Enfim, ela achou uma maneira de conseguir consumir água potável e roubar comida. E um dia ela rouba uma espada uma adaga de um dos guardiões. E aí ele vai atrás dela, ele jura ela de morte, até que, enfim, toda a situação ali, ela acaba sendo levada pra Madra. E ali, gente, ela vai morrer porque se você for pego com uma arma ou se você roubar de um guardião, principalmente, a pena ali que a Madra institui para aquela sociedade é a pena de morte, independente do motivo que você tenha sido levado a fazer isso, tá? E aí ela é levada lá, lógico que ela vai ser julgada pela Madra e o guardião tá pronto para matar ela. Só que nesse momento que ele tá dando grandes golpes de faca nela e ela tá quase morrendo ali no salão da Madra, ela consegue abrir um portal. Ela consegue fazer aquela lâmina que é de prata, né, de metal ali, ela consegue derreter aquilo de uma certa forma e ela conhece o Kingfish, que é esse protagonista aqui da capa, que por algum motivo apareceu e ele meio que resgata ela. Então, quando ela acorda, ela percebe que ela tá no mundo dos feéricos, né, das fadas. A gente já leu muitos livros de feéricos aqui, principalmente ACOTAR, vocês sabem que é a minha série favorita. E esse livro me lembrou muito ACOTAR. Então a gente tem alguns elementos de ACOTAR que estão presentes nesse livro. Eu acho que a autora, ela bebeu um pouco dessa água aí da Sarah J. Maas para poder escrever esse livro aqui, porque a gente tem os acordos com os feéricos, a questão de criar tatuagens quando você faz um acordo. Enfim, a gente tem essa situação toda aqui acontecendo e eu achei bem parecido, tá? Esses pontos aqui, alguns elementos futuros da narrativa, eu também achei bem, assim, parecido. Me lembrou muitas coisas, principalmente o final desse livro me lembrou, assim, umas nuances, assim, de ACOTAR. Principalmente do primeiro livro, que é Corte de Espinhos e Rosas, tá? Então me lembrou aí, eu não sei se a autora se inspirou, se é uma grande fã aí da Sarah J. Maas, mas teve alguns elementos. Tem outras coisas muito diferentes, tem um elemento político aqui muito forte, mas esses elementos, assim, me lembrou um pouco de ACOTAR. Mas voltando a falar da história pra vocês. Então a Saeris acorda nesse mundo férrico e ela é a primeira humana que ela é considerada uma alquimista. Ela tem poder de manipular metais. Algo que a gente também já viu em Mistborn do Brandon Sanderson. Então, a gente tem esse elemento aí de ser bebido de alguns autores alguns livros que a gente já leu, tá? E aí, gente, o Kingfish que salvou ela, ele fala que há muitos anos os humanos, por algum motivo, a rainha, que provavelmente foi a Madra, o que eles colocam a culpa, ela fechou o portal entre o mundo dos humanos e o mundo dos féricos. E que por algum motivo a Saeris, ela é uma humana que tem poderes de alquimia, que consegue manipular metais, e ela conseguiu abrir um portal, algo que não acontecia há muitos e muitos anos. Então ela faz um acordo aí com o Kingfish de conseguir
produzir novas joias ou novas relíquias que consiga abrir portais. Só que ela não faz a menor ideia de como fazer isso, porque quando ela tocou na espada e aquilo se desfez, né, até a palavra quicksilver, ela vem uma brincadeira do inglês. Quicksand é areia movediça. Quicksilver, então se a gente pensar que silver é prata, então quicksilver é como se fosse uma areia movediça de prata, que faz muito sentido aí para a história, que foi exatamente o que aconteceu. Ela abriu esse portal de prata e conseguiu ir para o mundo dos feéricos. Então ela tem uma missão de conseguir abrir esses novos portais para poder ajudar os feéricos que estão enfrentando algumas dificuldades políticas ali. Eles podem até ser, assim, ser extintos, né? Do jeito que tá indo as coisas aqui, políticas aqui. Eles podem morrer, pode acontecer, pode devastar o mundo dos feéricos, então eles precisam da ajuda dela. E aí meio que ela aceita, só que ela faz um acordo com o Kingfish, que ela quer o irmão dela de volta, ela quer saber o que aconteceu no mundo dela, no mundo dos humanos, porque ela acha que a Madra, ela vai matar o irmão dela, vai matar o cara que criou ela praticamente ali, o ferreiro, né? Vai matar toda a vila, porque o crime que ela cometeu de roubar uma adaga e ainda sumir é muito grave, né? E com certeza vai ser punido aí com a vida. Então ele meio que concorda, faz esse acordo com ela, ele até promete, enfim, tem umas situações aí que ele promete meio que ajudá-la de alguma forma, mas primeiro ela precisa produzir essas relíquias. Gente, eu gostei muito da narrativa, tá? Foi uma narrativa que me prendeu do começo ao fim. Tem alguns pontos aqui que eu acho que podia ser um pouquinho mais rápido, principalmente algumas cenas de luta. Pra mim foi um pouco muito extenso, eu acho que podia ter sido desenvolvido com um pouco mais de rapidez. Mas eu gostei muito desse livro, tá? Gostei muito. Eu acho que ele bebe de algumas fontes, como eu falei, ele tem algumas memórias, assim, tem alguns recortes de acotar que eu consegui perceber, principalmente se você já leu, você já pegou aí alguns insights, uma humana que vai pro mundo dos feéricos, faz acordo com os feéricos e ganha tatuagem, coisas assim, sabe? E até algumas questões de resolução de plot, principalmente nos últimos capítulos de Quicksilver, eu achei muito parecido com o que acontece com a Furry em Corte de Espinhos e Rosas ali dos últimos do segundo tempo, sabe? Então eu achei uma resolução, assim, muito parecida, mas teve um final diferente. A resolução em si aconteceu de uma forma parecida, mas teve uma resolução final diferente, tá? Também achei um pouco parecido aí com o Brandon Sanderson, o fato da Sayuri saber manipular metais, de ter habilidades de alquimia, de conseguir, enfim, mudar a forma dos metais, né? Então, essa parte aí de fantasia é muito parecida com o Mistborn de Brandon Sanderson. Então, eu acho que a autora se baseou um pouquinho. Tem um pouco de Jogos Vorazes aqui também, se vocês pensarem que a personagem aí, ela é separada em distritos, né? Então, a gente lembra um pouco da Katniss também. Mas, assim, apesar de ter essas intertextualidades com outras obras, eu gostei muito desse livro. Eu só fiquei extremamente curiosa e eu estou, assim, ó, ensandecida pra querer saber o final desse livro, porque ele acaba no momento que eu quero virar a página e saber o que aconteceu com esses personagens. Só que esse livro, a continuação dele, que é Brimstone, alguma coisa assim, deixo pra vocês aqui, vai sair pela Rocco ainda esse semestre, é a promessa aí da editora Rocco de trazer pro Brasil, mas lá fora já tá publicado e a autora tá escrevendo um terceiro, então a gente pode esperar muitas e muitas e muitas coisas desse livro aqui. Mas me conta aí, gente, vocês são leitores de fantasia, vocês já ouviram falar de Quicksilver, vocês estão tão empolgados quanto eu pra saber o que vai acontecer nessa história, porque eu estou, tá? Eu estou muito empolgada. Eu era uma leitora que não gostava de livros de fantasia, mas aí eu conheci a Sarah J. Maas, comecei a ler os livros de ACOTAR, depois fui pra Outlander, fui pra Mistborn no Brandon Sanderson e agora eu tô lendo mais um livro de fantasia. Então eu acho que a gente nunca pode falar nunca na literatura, né? Vocês que estão comigo aqui há mais tempo no canal sabem que meu gênero de conforto é o suspense, mas ultimamente, gente, eu tô gostando muito de fantasia, tá? Principalmente da romantasia, é um subgênero aí da fantasia. Eu acho que esse livro, ele me trouxe esses momentos, assim. É importante dizer que esse aqui é uma dark fantasy, tá? Então, assim, para maiores de 18 anos.
Então, se você faz parte da galerinha mais jovem que me acompanha aqui no canal, talvez esse livro não seja pra você, tá? Mas é isso, gente. Me contem aí nos comentários, me deem indicações de livros, de outras romantasias que vocês acham que eu vou curtir, porque eu tô entrando nesse gênero da fantasia e eu tô me divertindo, tá? Antes eu achava que era muito bobinho, que eu não ia me identificar, mas ultimamente eu tô vendo que quando eu leio fantasias, minha mente até dá uma descansada, assim, sabe? Então eu consigo ter uma relaxada, ter uma espairecida. Eu acho que talvez seja pra isso que a fantasia sirva mesmo, pra gente tirar do mundo real e a gente imaginar possibilidades absurdas e viver essas possibilidades absurdas. Então eu acho que a fantasia tem esse papel e eu tô muito feliz de ter conhecido autores de fantasias bem legais e que eu tô entrando nesse gênero, tô me aventurando nas fantasias. Então é isso, tá, gente? Se tiver algumas outras indicações de livros de fantasia que vocês já leram, que vocês gostem, me deixa aqui nos comentários para eu poder fazer uma curadoria das dicas de vocês e tentar encaixar nas minhas metas de leitura. Então é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo.